Olá! Agora será apresentado um trabalho com o tema de Método da Ciência da Natureza, para a disciplina de Filosofia, administrado pelo professor Dr. Ademir Pinhali Mendes. Este trabalho foi realizado pelas alunas Ana Carolina, número 3, Isabelle Della Zona, número 11, e Renata Trinkel, número 27, todas são do segundo B. O método das ciências da natureza é uma nova mentalidade como substituição do geocentrismo pelo heliocentrismo. O Galileu ele queria saber como funciona as coisas. Com isso, teve as classificações, que são sempre insuficientes e provisórias. Com isso, atualmente, criou a ciência da natureza, que são física, química, biologia, geologia e geografia. Esse método da ciência da natureza possui etapas, que é a generalização, que possui subdivisões, que é as leis empiristas e teóricas. As leis empiristas também pode ser chamada como leis particulares, que são aquelas que foram criadas a partir de casos particulares. O cientista, quando procede assim, corre o risco de não conseguir estabelecer uma universalização, que se aplica de fato a tudo aquilo que pretende abarcar. Já as leis teóricas, que podem ser chamadas apenas de teorias, são mais abrangentes e possuem um caráter unificador, que corresponde à aplicabilidade da teoria a casos particulares, e um caráter heurístico, que se refere à possibilidade de novas descobertas a partir de determinada teoria. E a etapa também tem a observação e a experimentação. Tem também a hipótese. A hipótese há um tipo de raciocínio que vem com ele a indução. A indução trata-se de generalização de casos diferentes e particulares. Por exemplo, na experiência da queda dos corpos, Galileu supõe que todos os corpos caem ao mesmo tempo, independentemente do peso. O raciocínio hipotético e dedutivo. O raciocínio hipotético dedutivo é quando é formulada uma hipótese e comprovam-se empiricamente as consequências que são tiradas dela. Por exemplo, a hipótese da teoria da relatividade de Einstein supôs o desvio da luz por um campo gravitacional, o que foi verificado em 1919, por ocasião de um eclipse. E a analogia? A analogia é quando são estabelecidas relações de semelhança entre fenômenos. Por exemplo, o modelo atômico de Bohr é feito por analogia ao modelo do sistema solar. Conclusões em experiências feitas com animais são transportadas para os humanos, etc. A hipótese também pode ser um intuito de explicar e reorganizar esse método. Os critérios utilizados para a aceitabilidade da hipótese são os seguintes. A relevância. Podemos inventar várias hipóteses para explicar um fenômeno, mas somente algumas serão relevantes, por terem maior poder explicativo e preditivo que outras, pela sua abrangência e precisão. A possibilidade de ser submetida a testes. A hipótese deve ser passiva a teste empírico, o que quase sempre é complicado de se realizar, já que, muitas vezes, envolvem fenômenos que não vemos a olho nu, como a radiação, elétrons, entre outros. Além de em outras ciências, os testes serem mais complexos e serem feitos por meio de experimentação. Compatibilidade com hipóteses já confirmadas. Muitas vezes na ciência, as teorias são compatíveis entre si, compondo um todo coerente. No entanto, quando não há tal compatibilidade, não se deve descartar a hipótese, pois ela pode indicar um novo caminho a ser percorrido, como a teoria da relatividade que conflitou com a teoria newtoniana, onde a solução não foi descartar uma das duas, mas sim aplicá-la em seus devidos campos. A experimentação é basicamente a hipótese sendo testada, e quando a experimentação refuta a hipótese, o cientista deve começar a busca por outras hipóteses. A generalização, de acordo com Aristóteles, é a ciência universal sempre.
A análise dos fenômenos nos leva à formulação de leis, enunciados que descrevem regularidades ou normas. Geralmente é na fase de experimentação e se inicia a generalização, quando se acha uma relação constante entre os fenômenos. O método das ciências da natureza inclui a síntese newtoniana, criada por Isaac Newton, que desenvolveu a teoria da gravitação universal, onde engloba as leis planetárias de Kepler e as leis das quedas dos corpos de Galileu. Essa teoria foi contestada com o surgimento da teoria da relatividade de Einstein, mas Einstein parte de pressupostos diferentes, o que levou a resultados diferentes. Ou seja, a teoria newtoniana não deve ser completamente desprezada, mas sim deve-se reconhecer suas limitações. Também devemos sempre lembrar que a ciência não é um conhecimento certo ou infalível, nem as teorias, são um reflexo do real. Existem duas teorias para a evolução das espécies. A primeira é o criacionismo, na qual Deus é responsável pela criação de todos os seres, e a outra é a teoria de Darwin, mais conhecida como evolucionismo, na qual é uma seleção natural dos seres. Apenas 6 anos após a publicação de A Origem das Espécies, um monge austríaco chamado Gregor Mendel apresentou os resultados de uma experiência com ervilhas, chegando a resultados estatísticos importantes para os fatores da hereditariedade. Pela primeira vez, um biólogo usava a matemática em um campo que aparentemente a dispensava. O método das ciências da natureza moderna sofre uma crise quando algumas descobertas são feitas. Entre elas está as geometrias não euclidianas, nas quais os matemáticos construíram outros modelos de geometria que partiam de axiomas que contradiziam os clássicos de Euclides. Outra crise na ciência decorreu da física não newtoniana, cujos pressupostos eram o mecanismo e o determinismo. Como a teoria da relatividade do Einstein, que veio subverter a concepção newtoniana do universo, sobretudo devido às descobertas como a curvatura da luz das estrelas. Além disso, o tempo e o espaço não eram mais entidades separadas, mas substituídos pelo conceito de uma quarta dimensão, o espaço-tempo. Na ciência moderna surgem novas orientações epistemológicas. As crises da ciência no final do século XIX e começo do século XX exigiram que a epistemologia contemporânea fizesse uma revisão da concepção da ciência e da sua metodologia. São elas o Círculo de Viena, que foi fundado no final da década de 1920 por um grupo de cientistas e filósofos da ciência, liderados por Rudolf Carnap. Os filósofos do Círculo de Viena pertencem ao movimento filosófico do positivismo ou empirismo, segundo o qual o saber científico deve ser expurgado de conceitos vazios e dos falsos problemas metafísicos, submetendo-se aos critérios de verificabilidade. Popper e a falsibilidade. Para Popper, ao cientista não interessa a justificação de sua teoria, que tradicionalmente é feita por experimentação, hipótese e confirmação. Propõe, então, o princípio da falsibilidade ou da refutabilidade, afirmando que não podemos provar que uma teoria universal é verdadeira, somente falsa. Existe também o paradigma de Thomas Kuhn e a pluralidade. Esta foi então a nossa apresentação. Muito obrigada!